Fala galera, Gutinhos aqui na área. Qual é de mesmo? Tudo belezinha? Show de... Vamos nessa! Hoje eu vou falar das minhas leituras de setembro. Foram 25 leituras, sendo que apenas 5 não foram mangás. O resto tudo, os outros 20, tudo mangá. Eita, setembro fui bem mangazeiro. Vamos começar aqui com mitos. E eu falei, né, já que eu estava lendo Dragoneiro. E aí eu li edição 1, 2. Eita, deixa eu mostrar direito. 2, 3 e 4. Essas 4 edições elas formam um arco que acontece logo em seguida disso daqui, né? Que foi a edição de lançamento, que é a origem do Dragoneiro. Você não necessariamente precisa ter lido a origem para ler isso daqui, mas é bem melhor, porque ele vai evoluir a história de uma maneira que você já tem um pouco da noção do que aconteceu antes. Mas, de qualquer forma, existe aqui, logo no início do volume 1, na contracapa, um resumo do que aconteceu, né? Como é que o Ian, que é o personagem principal, veio a se tornar dragoneiro, que ele matou o dragão lá no outro quadrinho, e ele teve contato com o sangue do dragão negro, que ele absorveu, inclusive, ele entrou pela boca dele, ele engoliu. E aí a gente vai começar a ver as repercussões do que isso vai fazer com ele. Ele começa a sentir algumas coisas diferentes no corpo dele. E aí no encontro com o Alben, que é o mago. Lembrando para vocês personagens, né? Tem o Ian Aranil, que é esse cara aqui, o principal. Tem o Guimor, que é esse carinha aqui, que é um orc, né? Que é o grande amigo dele, assim, o parceiro, o sidekick. E é legal porque aqui nessa jornada a gente vai descobrir. No primeiro a gente vê como eles se conheceram na infância, né? E aí depois eles se afastam. E aqui a gente retoma uma segunda história de origem, de um reencontro que houve entre eles. Bem interessante. Aí tem o Alben, que é o mago. Tem a Sera, que é a elfa. Tem a Mirva, que é a como é? Tecnoprata? Tecnoprata. Tô com Tecnopapa, ó, do Incal na cabeça. A Tecnocrata, que é a irmã do Ian. E aí aqui vão ter outros personagens também, né? Então essa história aqui se passa um tempo depois. Não diz, se não me engano, não fica aqui claro quanto tempo depois se passou. Exatamente não diz. Mas a gente começa numa cidade desconhecida, que aqui eles chamam de Baijadan, que tem uma pegada meio árabe, assim, com esses telhados redondos e tal. E aí eles estão investigando o caso de um tráfico de armas. E aí isso vai se desdobrar em coisas maiores, obviamente, que vão ser contadas nesses 4 volumes. É legal que, em paralelo a essa investigação, também é contada uma história que aconteceu 6 anos atrás, em forma de uma narração que o Ian faz durante a viagem. Então, em vários momentos durante a viagem, quando eles param assim para, sei lá, dormir ou comer, o Ian começa a narrar os fatos que aconteceram 6 anos atrás, que inclusive vão envolver o Cale, que é aquele carinha que ele encontra aqui, e ao se encontrarem eles decidem sair na mão, né? Com cada um com a faquinha até o primeiro sangue ser jorrado.
por assim dizer. Ele aparece de novo aqui, só que aqui ele é brother do Ian, eles estão juntos cumprindo uma missão. Então é legal a gente ver o que aconteceu com essa história. E tem, né, nessa trupe dele, de 6 anos atrás, também tem uma outra pessoa chamada Shara, que também é uma tecnoprata, né? E aí tem essas duas histórias que acontecem em paralelo. Isso aqui é muito divertido. Eu não me canso de dizer que eu tô gostando muito da experiência de ler Dragoneiro. Eu li só esse arco até agora. Esse mês de outubro eu pretendo ler as próximas 6 edições que eu tenho aqui. Eu tenho até a 10ª. E tô com um problema na mão, né? Porque a 10ª inicia um arco que se conclui na 11ª. Só que a 11ª tá esgotadíssima, é difícil de achar. Mas vamos nessa, né? Mas eu super recomendo. Dragoneiro é muito divertido. É uma fantasia assim de alta qualidade da Bonelli. Os desenhos, aqui é o mesmo desenho do Giuseppe Matteoni, que é quem desenhou também esse primeirão. E os traços dele é sensacional. O texto dos criadores, né, do Stefano Vietti e do Luca Enoch, continuam assim formidáveis. Eu não sei se isso vai se manter ao longo do resto da coleção, mas até aqui eu estou gostando muito da experiência. É muito bom. Da Panini eu li Solo Leveling, e foi a única coisa que eu li da Panini esse mês. Solo Leveling, vou mostrar aqui para vocês melhor. Isso. Aqui a gente já vê o Sung. Ele já está em vias de criar a guilda dele. E começa de fato o arco dos monarcas, né? Já tem alguns monarcas que dão as caras aqui. Inicialmente a gente não sabe muito bem qual é a de mesma deles. Mas tem umas lutas bem maneiras. Tem a luta com a Sha, né? A Sha Rein, que ela quer entrar na guilda do Sung. Aí ele fala, beleza, mas aí você tem que passar por um teste aqui, né? Vamos fazer aqui, né? Um teste. Onde você se vê daqui a 5 anos? Se você fosse dizer que você é um animal, qual animal seria? Mentira, não é esse tipo de teste, né? Ele simplesmente invoca o fantasminha lá do Beru e bota ela pra sair na mão com ele. Sendo que, né, ela acabou de ser recentemente espancada pelo Beru, tá traumatizada e vai ter que enfrentar ele de novo. Então essa parte aqui é bem emocionante. Solo Leveling continua entregando muito. Depois daqui, vou deixar a JBC por último. MPEG, li 3 coisas da MPEG que chegaram essa semana, né? Essa semana o que? Mês passado. Li Sense Life 1. E aqui eu preciso ser honesto e dizer que eu não gostei. Não queria ser aquela pessoa que vai chutar, né? E falar mal de trabalho nacional, mas assim, não me pegou de forma alguma. Os desenhos eu achei, a edição é muito boa, tá? Vem com sobrecapa, vem com postal, vem com marcador, vem com cartinha, que eu acho que vai ser tipo um super trunfo isso daqui. O desenho desse cara aqui, o Glitch Talent, tem horas que são muito interessantes e tem horas que são muito feios. Aqui um pouco do traço para vocês. Então tem horas que é legal, tem horas que cai muito assim, é muito irregular. O roteiro eu achei muito sem pé nem cabeça. Basicamente tem um carinha, que é esse carinha principal aqui, que é o Caleb, né? E ele tá sendo procurado, a cabeça dele tá sendo à venda, e tem uma galera querendo caçar ele. E aí ele se esbarra com esse outro maluquinho aqui, que é o Noah, se eu não me engano o nome dele, eu não lembro agora, acho que é Noah, esse lourinho. E esse cara tá bem assim, sem rumo na vida, sem sentido pra nada. Ele já tentou encerrar a própria vida algumas vezes e nunca consegue. E ele, né? E aí no meio
dessa muvuca começa a ter uma fight. E aí você descobre que esse maluco, ele tem poderes, que eles chamam aqui de tributos. E o poder dele é simplesmente consumir droga. Então, dependendo da droga que ele consome, ele consegue ter um tipo de poder e influenciar o inimigo de uma forma diferente. O poder do outro maluquinho é basicamente uma espingarda com vida própria que impede ele de morrer. Assim, eu achei muito fraco isso aqui, tá? Não gostei. Agora, um que eu tô assim interessado, o primeiro volume de Peck da MPEG, eu achei legal. Não é aquele primeiro volume que te fisga de primeira. Aqui a gente vai ver a história desse moleque aqui, que é o... esqueci o nome dele, Yukio Tanaka, né? Ó, também aqui, ó, postal e marcador, também sobre a capa, bem bonita a edição. E aí ele basicamente tá assim, num certo momento ele se depara com esse outro maluco aqui, que é o Ryuzuki. E aí esse Ryuzuki, ele é um pouco mais velho, ele é um cara que tá montando uma banda. E aí o Yukio, ele fica assim fascinado por esse cara, que acha esse cara assim todo fodão, assim, diferentão do resto dos amiguinhos dele da escola. Esse cara, ele morou nos Estados Unidos por um tempo, então ele volta meio sem falar japonês direito, misturando japonês com inglês. Aí o Yukio acaba ajudando ele em algumas situações que ele se embola com o japonês. Mas enfim, esse cara tá querendo montar uma banda. Em um certo momento ele dá pro Yukio um violão. Um violão não, uma guitarra, para ele aprender a tocar. Ele começa a aprender a tocar, começa a achar aquilo interessante. Ao mesmo tempo tem uma relação dele com uma guria que é a Izumi, que é uma amiga de infância dele, só que não é da mesma idade dele, ela é mais velha. Essa aqui, que ele chama de Izuminha. E aí ele quer, né, fazer bonito pra Izumi. Enfim, não evoluiu muito a história, só começou a dar uma apresentação assim do setup inicial, de quem são os personagens, da situação. Algo assim bem slice of life, né, que não é muito a minha praia. Mas como envolve música e tal, eu quero dar mais uma chance, então eu quero ler o segundo volume disso. Agora, uma coisa da MPEG que me deixou muito hypado foi isso aqui, pô. Hajime no Ippo. Já tem vídeo aqui no canal, se você quiser vá ver. Também, ó, sobrecapa, muito bonito. Tem postal e marcador também. Eu acho que eu tirei daqui de dentro. Eu tirei. Mas isso aqui é muito divertido. Esse aqui é uma coisa que eu tô gostando muito da MPEG. Quero o volume 2 pra já. Só que ele só vai vir em novembro, então temos que aguardar. Aqui a gente vai ver a história do Ippo, que é esse garoto da capa. Ele é um garoto assim bem humilde, né, que trabalha numa barraca de pesca junto com a mãe. E aí ele sofre bullying por conta disso, porque ele fede a peixe. E aí ele toma porrada da galerinha dos mais velhos da escola. Aí uma certa vez tem um outro cara lá que resgata ele, que eu já esqueci o nome dele, que eu sou péssimo para nome, vocês sabem disso. Aí, enfim, esse veterano vai salvar ele dos valentões, vai levar ele para uma academia de boxe. Ele se encanta com boxe, quer aprender a lutar boxe, conhece um rivalzinho que já começa uma trocação, só que ele ainda não sabe nada de boxe, então ele apanha. Ele vai treinar, vai evoluir. Então já dá todas as preparações de um mangazinho shonen de luta. Só que diferente dos outros, já é um setup inicial bem mais caloroso e fervoroso, por assim dizer, e me deixou empolgado. Eu quero mais, né? JBC, eu avancei minha leitura de Bakuman.
Então eu li isso tudo de Bakuman, do 5 ao 10. Vou mostrar aqui pra vocês a capa. Esse é o 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. Eita. Nesse volumes todos a gente vê a dupla, né, do Mashiro e do Tagashi, do Ashiroji, né? Eles conseguem lançar um novo mangá na Shonen, um mangá de comédia, só que isso tem algumas certas dificuldades, algumas barreiras. O Takagi tem com dificuldade de escrever roteiro de comédia, ele não acha um bom escritor de comédia. Tem mudança do editor deles. E aí no início tem um pouco assim de imbróglio com esse editor novo. Eles ficam querendo pedir ajuda do outro, mas por respeito o outro não pode ajudar, porque na Shonen tem aquele negócio, fale com seu editor, pararê, parará. E a gente vê assim um nível de bastidores muito maior da Shonen Jump, da produção de mangás. Expande-se muito mais o universo dos outros mangakas, que são brotherzinhos dele, né? Além do clássico rivalzinho dele, que eu já esqueci o nome. Tem também aquele o que era um assistente desse rival e que começam a lançar mangás também e viram mini rivais, por assim dizer. Então esse grupinho que vai se formando, porque eles são rivais, mas eles também são amigos, eles têm uma broderagem, então é divertido. Num dado momento aqui, o Mashiro ele fica doente, vai parar no hospital, e a gente vê um pouco dos bastidores assim da vida de um mangaka, que é tipo assim, o ritmo é tão frenético que você não pode ficar doente, porque se você ficar doente vai interromper a publicação e o público vai, né, reclamar. E aí se você passa muito tempo, sei lá, 2 meses hospitalizados, o seu mangá já vai cair. Quando voltar, o público talvez nem queira mais ler, vai perder o interesse, você corre o risco da sua obra ser cancelada. Então isso bate uma noia, um desespero na cabeça dos mangakas, assim, caraca, eu não posso ficar doente, mas eu tenho que ter o ritmo acelerado, só que o ritmo acelerado fode com a sua saúde. Então é uma loucura. Mas é uma leitura assim que eu tô gostando bastante, é bem divertido. Também evolui minha leitura dos últimos volumes que chegaram aqui de Awashi, craques da bola. Isso aqui é uma delicinha, eu adoro. Pô, mangá de esportes é comigo mesmo. E esse aqui é de futebol e é muito bom. Assim, eu não sei nem falar direito, porque assim, eu gosto. Eu não sei nem dizer o porquê, assim, com detalhes que eu gosto, simplesmente eu gosto. Mas eu já falei em outros momentos, ele é legal porque ele é bem calcado na realidade. Ele mostra bem os bastidores de como é uma criança que está treinando num clube juvenil, profissional, a divisão de base, os treinos, a relação com o técnico, com o resto da comissão. Então, aqui no caso, né, o Aoshi, ele tá treinando numa posição que ele não gosta, mas que foi por uma influência do técnico, falou, não, você tem que deixar de ser atacante e virar lateral. E aí tem todas as peripécias dele aprender a estar jogando numa nova posição. E para além disso, né, uma coisa é ser atacante, outra coisa é ser defensor, né? Então ele sofre muito nessa adaptação dele e ele tem que pedir ajuda. Só que ele se sente orgulhoso e com dificuldade de pedir essa ajuda. E ao mesmo tempo ele vai jogar no time profissional. E aí quando chega no time profissional tem um carinha lá que não vai com a cara dele de jeito nenhum. E fica intimidando ele a qualquer momento. E fica falando para ele desistir, que ele é um Zé Ruela, que ele é um perna de pau. E esse empate é legal. E ao mesmo tempo tem um carinha no time profissional que é um gêniozinho da bola. E aí ele fica admirando esse cara, fica querendo imitar esse cara pra saber como é que ele joga, pra pegar as manhas. Pô, é muito divertido isso aqui, super recomendo. E pra finalizar, eu finalizei My Hero Academia.
Eu acho que eu tinha falado antes que eu não tinha lido do 38 ao 42. Só que eu fui começar a ler, e como já fazia tanto tempo que eu não lia, eu não lembrava de quase nada, assim. O 38 já tava no meio do embalo. Deixa eu mostrar direito aqui. No meio do embalo da última luta, né? Do último confronto da guerra. Aí eu precisei dar uns passos para trás. E aí eu voltei pro volume 35, que é onde de fato começa o embate da última luta, né? Começa o setup inicial, o estratagema de como vai se dar o confronto, que eles fazem para ter múltiplos confrontos em diferentes locais, como eles vão traçar essa estratégia e tal. Então precisei reler esses 3 volumes que eu tinha lido, sei lá, ano passado, ou início desse ano, não sei, pra daí seguir o embalo e ler o resto, né? E aí a partir daqui do 38 foram todas histórias inéditas. Eu gostei muito do final de My Hero Academia, tá? Não deixou nada a desejar. O embate final entre o Deku e o Shigaraki, né? O Deku todo tunado já, usando todos os poderes dos antecessores. O embate também que teve daquele carinha que pega fogo, lutando contra o irmão, contra o pai, também pô, muito bem explorado, muito interessante acompanhar. A parte que eu menos gostei foi a batalha dessa guria aqui, que eu esqueci o nome dela, que eu achei assim bem meia boca, uma enrolação, a relação que ela tem de admiração, paixão, sei lá, com essa outra guriazinha que é a Urahara, né? Eu achei bem assim, porra, tu quer ir pra cima da guria, se declarar? Pô, se declara, porra. Porque na final dos contos o que eu entendi é que essa guria que ela era tanto apaixonada pela Urahara quanto pelo Deku, né? Essa guria e por várias outras pessoas também, na real. Essa guria era pansexual, né? E por alguma razão mística, minha gravação foi interrompida, mas eu, por sorte, já tinha falado de todos os quadrinhos que eu li, então venho aqui só me despedir, agradecer a galera que assistiu até aqui, então dá aquele, né, troféu joinha, compartilha, se inscreve, aquela blá blá blá, blá de YouTube de sempre, né? É isso aí, galera. Próximo mês pretendo ler um pouco mais variado, né, que desse mês eu foquei muito em mangás, então pretendo ler mais uns europeus, umas cômicos, uns heróizinhos, quem sabe, pra dar uma variada, né? É isso. Valeu, galera. Abraço!